Bom dia, amigo técnico, consertador de placas eletrônicas, máquina lavar roupa, front load, top load, etc. Estou com uma quantidade de placas de máquina lavar roupa, a maioria aqui funciona. Eu tenho aqui 6 placas, 6 placas funcionando. Eu tenho 2 que estão queimadas o processador. Essas aqui é as que estão sem o processador, que quando queima o processador eu tenho que trocar. E essas aqui são as que estão funcionando. Foi consertada a fonte, removido o silicone, então o processador está funcionando. Então vamos lá, eu tenho uma placa aqui que é uma placa de modelo diferente dos outros modelos. Elas são de, parece as mesma placa, ela é a mesma placa, só que muda o modelo, né, das versões, no caso 1 e 2. E por ela ser uma máquina de 15 kg, as outras é 10 kg. Eu tenho um simulador aqui que simula a máquina, né? Tem o chicote. E são LEDs, né? LEDs que 127 que vai fazer todo o circuito da máquina lá, né? Eu tenho uma placa ligada no simulador, que é uma placa da Electrolux 10 kg. E eu tenho aqui o painelzinho que chama Interface. O Interface, ele está com defeito. Eu vou mostrar para você como é que descobre um defeito do Interface quando a placa você liga ela e ela faz aquele bip sonoro. Eu vou ligar aqui. Aliás, eu vou ligar primeiro a Interface, que no caso é a máquina. Esse botão aqui é o botão de liga. É o botão de liga, e aqui é os outros botões da sequência que você faz a sequência. Esse que muda também a sequência, e assim por diante, que você escolhe nessas máquinas de 10 kg. Eu vou dar um curto aqui com a chave aqui, ó. É 5 volts, não dá choque. Só vou encostar aqui porque esse botão aqui, ele caiu, a água tá com defeito. Ó, já ligou, tá vendo? Assim que eu ligo, às vezes a máquina não acontece nada porque o simulador lá tá com a tampa fechada. No caso aqui, esse botão simula a tampa. Eu vou fazer o que? Vou fechar a tampa, né? Como ele já está fazendo a agitação por conta do pressostato, que esse botão aqui ele já estava acionado. Então vou fazer o que? Vou voltar ele para trás. Quando eu volto ele para trás, o começo entra água na máquina. Aqui já entra água pela válvula 1, que é a simulação da válvula. Nesse simulador, uma quantidade de água que já entra na máquina, ela já atua aqui, esse LED que é o atuador. Em seguida já acende outro LED, que é um lado da máquina que gira, fica girando. Só que é assim, lá na máquina, quando está enchendo, automaticamente chega no nível que você escolhe do pressostato, né? Que é o nível lá a sequência de nível. E ela já começa a agitação, começa a bater, sentido horário, anti-horário, né? Aqui no meu caso, eu estou com o teste na mão, eu tenho que simular tudo isso aqui, né? Eu não tenho aqui um mecanismo que simula o pressostato, mas eu tenho aqui, se tivesse um relógio de tempo, realmente o relógio de tempo ia fazer isso, né? Colocar um timer aqui e pá, olha lá. Já atua aqui o atuador, no caso o LED, e vai girar o tambor, que é aquele giro que ele dá em sequência quando está entrando água. Para não ficar muito comprido o vídeo, eu vou simular o nível da água. Não, desliguei foi a tampa. Desliguei a tampa. Tá errado aqui, peraí. Vou simular a água, deixa eu voltar de novo. Tava entrando água, né? É isso? Tava entrando água. Vou simular o pressostato. Aqui eu desliguei foi a tampa. Esse LED aqui. Olha lá. Sentido horário, anti-horário do motor. Então isso aqui chama agitação, né? Como a placa ela tem o seu processador, o que você fez aqui, o processador vai fazer todas as indicações que está gravado nele. O tempo certo de bater, vai simular a água saindo para fora, vai fazer o atuador atuar e assim vai. A sequência vai fazer. E vai entrar o enxágue, depois vai vir esse LED aqui, que é um enxaguamento com amaciante, assim por diante, até finalizar o processo de lavagem, né? E aí a máquina vai bipar que chegou o fim, né? Então fica aí uma dica, como é que se sabe que uma placa está funcionando ou quando uma placa está com defeito, né? Essa placa aqui,
Você vê ela pretinha desse jeito aqui, mas é por conta de cair umidade no silicone, e o silicone ele fica preto desse jeito, né? Pessoas não têm cuidado com a máquina, deixa cair água. E essa placa aqui é o seguinte, ela liga normal. Você coloca aqui, ó, a tensão aqui de corrente alternada aqui, ó, que aqui é o AC1 AC2 da corrente alternada. Você põe aqui, ela liga, ela bipa normal, ela liga, né? Só que ela tá meia doida. Como que ela tá meia doida? Pode ser um defeito de processador ou também pode ser um defeito, não digo que seja fonte, mas pode ser o processador, porque a primeira coisa que eu fiz lá, ela tá acendendo esses LEDs tudinho aqui, ó. Ela não pode acender os LEDs todos de uma vez. Ela liga normal e só que lá só fica bombeando a água e não faz mais nada. Fiz esse teste com ela aqui. É o que eu falei, às vezes tem placa e às vezes compensa consertar, mas tem placa e às vezes não. Que pode ser também por conta do processador tá com esse defeito, né? Depois eu vou medir a tensão dela aqui. O menos 5 volts que sai desse pino aqui, ó. Para saber se a tensão desses 5 volts tá mandando corretamente, né? Entendeu? Para saber como é que tá aí, por conta do processador. Placas que dá conserto, quando dá conserto, que às vezes a fonte aqui você mata todo o defeito da fonte e aí você tenta fazer ela bipar, que no caso ela bipou aqui, né? Se você vir aqui, você faz isso aqui, ó. Você desliga ela bipou. Se você põe na tomada aqui, ela vai também fazer o bip. É medir essas tensões aqui 5 volts no pino, para você não danificar a placa de interface. 5 volts menos 5 aqui. Às vezes, muitas das vezes, ela está funcionando ou ela bipou, mas acontece muitas vezes o processador está em curto, né? Ele está em curto e não arma os 5 volts que sai aqui do 7809, que vai lá pro capacitor e manda pro CI lá, pro processador. Fonte funciona, você gasta mais dinheiro aqui na fonte, mas aí acaba pagando mais caro no processador, que no caso é R$30 sem oferta no Mercado Livre. E às vezes não compensa de consertar uma placa assim. Só que é assim, o cara que é técnico, ele quer aprender cada vez mais. Mas fica melhor para ele saber todos os defeitos da máquina. Todas essas placas ela tem esse banzezinho que chama banze, né? Bip sonoro. Das Electrolux, algumas da Lave Seca. Para quem está começando na área de conserto de máquina lavar roupa, somente no grupo que tem do Facebook, muitos caras não gostam de dar dica, né? Nunca vai faltar serviço de máquina lavar roupa, porque eu tô dando dica para alguém que está aprendendo a consertar uma placa, né? Jamais. Eu tenho uma placa que está com o processador queimado, que eu vou fazer um kit de coprocessador para estar trocando essa placa para ver o funcionamento dela. Aqui nós temos aqui a C1 a C2, que é a entrada da corrente alternada, que é a corrente de 127 volts, né? Para quem conhece os técnicos. Essa tensão ela entra por aqui, passa por alguns componentes, que é componente de proteção, que é com capacitor, tem um varistor e aqui tem um PTC aqui, que é um componente, que é esse componente aqui, ó. Esse componente chama PTC, ó. Ele tem uma medição de 75 até 80K, né? E ele calcula essa tensão que entra para não danificar os outros componentes. Aí ele passa por esse componente que é o capacitor eletrolítico, onde vai fazer a filtragem dessa energia, dessa tensão. E depois essa corrente alternada, ela chega a ter esse diodo aqui, ó. Esse diodo aqui, para trás, é alternada, né? Na entrada dos pinos AC1, AC1, AC2. Depois o diodo é corrente contínua. Então, no multímetro aqui, onde se mede os componentes eletrônicos, para quem conhece o multímetro, nós temos as seguintes escalas. Aqui nós temos o símbolo de alternada. Nós temos aqui deixa eu focar aqui. Nós temos aqui
o símbolo de alternada, que a gente vai medir as tensões, que é na escala de 200, quando a placa é 200 ou quando é 127. Então, se você tem 127 volts, você pode usar aqui na escala de 200. Você não pode usar menor, você estoura o multímetro. E quando a escala é maior, no caso a tensão maior, tem que se usar 750. Aí, depois do diodo, lá que eu mostrei na placa, aqui é o símbolo da corrente alternada e depois do diodo, a corrente contínua. Só que na corrente contínua você não pode medir na escala de 200, tem que medir na escala de 1000 aqui, ó. Na escala de 1000, que vai dar 180 180 volts na escala de 1000 corrente contínua, que é esse símbolo aqui, ó, V, voltagem corrente contínua. A corrente contínua, que não conhece, é aquela voltagem de bateria, pilha, carregador de celular, saída de carregador de celular e carregador de notebook e computador. A maioria são corrente contínua. Essa tensão que ela é retificada através dos componentes, que é o famoso diodo, né? Esse diodo trabalha como uma ponte retificadora para retificar a energia de tensão alternada para corrente contínua. Para quem não conhece, é a parte eletrônica. Aí você mede essas tensões até chegar no NLK, que é o processadorzinho aqui, ó, o NLK 306. Esse NLK 306, ele manda várias tensões de 12 a 5 volts para um componente famoso aqui, que ele é bem conhecido, que é o 7809, que ele é um transistor 7809, que é esse componente aqui. Entra 12 nele. Deixa eu virar a placa aqui. Aqui esse componente entra 12 nele e sai 5 pelo pino, que aqui ele marca aqui, ó, primário, secundário, primário, coletor, base. Então ele se mede assim: primário, coletor, base. O que tem desse componente aqui? Apenas diodos do tipo desse, né, de outros modelos. Eu vou pegar ali e explicar como é que é o diodo, como é que se trabalha o diodo. Primário, coletor, base. Então, do coletor para base, ele dá uma tensão de 5 volts, entra 12 e sai 5. Esse 5 volts vai para esse capacitor aqui, ó. Nesse capacitorzinho aqui, ele é responsável para mandar, tá aqui os dois pinos dele, ele tem um mais e tem um menos. Ele é responsável para mandar atenção para vários componentes que passam aqui, no caso transistor SMD, e vai justamente lá para o processador, que é onde que sai a gravação. O processador alimenta o processador e o processador distribui para todos os componentes, que é o circuito da máquina. O processador, ele é um componente que ele é gravado pela Electrolux. Então esse componente você acha ele no Mercado Livre, você só acha ele através de eletrônica que tira componentes de placas novas para revender. Ele custa R$30 sem um frete. Tá aí uns R$37, que no caso R$6 de frete, e depende da componente. Você não acha esse componente virgem, por quê? Que não acha virgem? Porque a Electrolux não vai fornecer esse componente com programa fora do componente, porque é projeto deles. Se ele fornecer um projeto, vamos supor, um esquema, um programa, que você compra um componente que ele não é gravado dentro do sistema dele, no caso o chip, né, que é o processador de um computador, com certeza ele já está gravado, o fornecedor ele está jogando dinheiro fora. Com certeza todo mundo aqui comprar processador no mercado, né, e fazer o que quer com ele, montar uma empresa e aí com certeza a Electrolux ou outras empresas que tem fornecimento de chip ou processador não vai querer realmente fornecer um projeto assim, um pendrive ou que seja, com uma gravação lá, vender a preço de banana para todo mundo chegar e fazer o que quer. Com certeza não. Você vai achar o componente lá, mas de outras lojas que tira das placas e revende. Mas você achar que você vai achar um componente ou uma gravação para você gravar, isso aí é muito difícil. Com certeza aqui nós temos a linha de serviço de gravação, né? Que é esses dois pinos aqui, ó, de gravação. E aqui também nós temos uma linha de serviço também que faz aonde conecta um simulador. Tem um simulador que a gente conecta aqui na placa e ela faz toda a programação da placa. Você entendeu? Simula toda a programação igual a interface aqui, ó. Então, fica a dica para quem conhece eletrônica ou para quem está entrando na área de conserto de máquina de lavar roupa. Não adianta você trabalhar com
aprender a consertar a máquina, só trocar a placa, chega lá só encaixar a placa, se você não fazer um teste bruscamente numa máquina lavar roupa desse modelo. O que é bom você ter um conhecimento de conserto de placa eletrônica também, para você saber como é que o circuito trabalha, né? Porque aqui eu tenho os dois triac, os triac que são dois componentes que é responsável pelo sentido horário do motor, que é o que está acontecendo ali, que ele manda pulso de carrega e descarrega. Através desses pulsos vem pelos capacitor. Então esse triac ele é responsável por isso. Ele engatilha, desengatilha e faz sentido anti-horário do motor. Ele trabalha com a tensão alta, esse componente, né? Para quem não tem conhecimento, é leigo, né? Isso aqui é para leigo, para quem não tem conhecimento, né? Nós temos aqui dois indutor, que ele trabalha como fusivo, né? Esses dois indutores, só que esse indutor ele não é bem um fusível, mas ele tem uma tensão, ele tem um valorzinho, certo de um valor na escala do multímetro, mas ele trabalha quase igual ao fusível. Quando ele rompe, a placa não funciona, né? E nós temos o famoso componente de proteção da placa, que é esses dois componentes aqui. Esse aqui é o PTC 75S e nós temos aqui outro componente que eu não sei mais um valor, que ele é como um varistor. Tem um aqui que é um varistor e outro é tremistor, então assim por diante. E nós temos aqui os dois capacitores de filtro, que é de 400 volts por 4,7 microfarad, é uma coisa assim. E vai os outros componentes que vai aqui na placa, que é onde vai fazendo os circuitos de proteção, esses componentes também que são proteções, e assim por diante, né? Para quem não conhece, é para leigo, né? E aqui nós temos as tensões que entra 127 volts, e aqui nós temos justamente o sentido horário anti-horário do motor. E aqui é onde vai fazer as outras partes, lá a função, bomba, eletrobomba, válvula solenoide de entrada de água, válvula 1, válvula 2, atuador e assim por diante, que faz esse circuito aqui que vem do processador e assim por diante. Para quem não conhece a placa eletrônica, é uma dica mais ou menos por cima. Eu digo para você que eu não sou um tech 100%, mas eu estou chegando lá para melhorar, né? Então, essas placas, elas entram a tensões de 127 volts. Aqui nós temos um fusível, que todas essas placas aqui tem, ou quando a placa tem um fusível mesmo. Aqui esse fusível que chama esse araminho aqui, ó. Para que serve esse arame? Esse arame aqui, ele ligado é 110. Aqui já está aqui na descrição da placa, nesse papel aqui. Aqui nós temos o modelo da máquina, é uma LT11F de 11 kg para 11 kg, né? E ali nós temos o código da placa, né? Lá embaixo, né? E também nós temos a tensão ali, ó, que é a tensão 127 a 220. Por quê? Como ela está com o arame ligado, que eu acabei de explicar agora, é 127. Então desse jeito aqui você não pode pôr na rede 220. Você tem que cortar o arame para ligar 220. Então a placa em si, ela é uma placa bivolts. Ela é uma placa bivolts. Por quê? Porque é 110 e 220. Com arame ligado, 110, cortado 220. Então fica uma dica para quem não conhece. Aí o cara vai lá e mete a placa no 110 e queima a placa, realmente, né? Então é assim que funciona. A eletrônica é uma coisa misteriosa para quem não conhece. Tem que ter um multímetro, né? Tanto faz analógico como digital. O meu aqui eu tenho vários analógicos e tenho vários também digitais. Aqui tem um botão de sequência para mudar, para medir tensões altas, que no caso que tem explicado no começo, e medir tensões de corrente contínua. Aqui já é para medir capacitor, né? São os capacitores eletrolíticos de alto valores, né? Aqui também é para medir amperagem no caso tem que medir a amperagem da voltagem, né? Correndo, no caso a corrente alternada, e você medir a amperagem da corrente contínua. Para quem não conhece a amperagem, né? O que seria bom para quem está começando seria melhor um alicate amperímetro. Tem um alicate amperímetro para medir a amperagem. E aqui tem um bip. Essa escala aqui é um Banzi também que fala, né? O bip sonoro, que é para medir diodos, né? Diodos com continuidade de corrente, assim por diante. Não pode medir em tensões nenhuma, não se queima. E aqui é para medir capacitância, resistor na escala de resistência, né? Escala de ômicas, né? Resistores, capacitores e assim por diante.
Para quem não conhece o multímetro, aqui também tem uns buraquinhos aqui, ó. Esse EBC aqui é para você medir transistores. Se quiser medir transistores BCs, PNP aqui, ó, HF, aí você coloca na escala aqui, ele vai te dar um valor do componente que você precisa, né? Se eu quiser pegar aqui um transistor do tipo Triac aqui, ó, eu coloco em fila aqui dentro aqui, põe nessa escala aqui, ó, para ver que aqui tá a escala dele, né? Que ele é mais branco, isso aqui para ver que é branquinho. Aí você muda a escala para cá, né? E aí você vai medir aqui, ó, transistores. Qualquer transistor BC, né, PNP, você pode medir aqui. Você encaixa ele aqui dentro, ele vai te dar um valor lá em cima, lá, ó, né? E assim por diante. Para quem não conhece ferro de solda, para remover componente, precisa de um ferro de solda aqui de pelo menos 30 watts até 15 watts, no caso 127 volts. Vai precisar também, para quem não conhece, um sugador de solda. O cara tem que precisar de um sugador de solda para remover a solda dos componentes aqui, ó. Você vai colocar e dar aquele pulso, ele suga a solda, toda a solda que você está derretendo com a ponta do ferro, ele vai remover a solda para limpar o componente. Aí você vai precisar de solda. Deixa eu pegar aqui uma solda aqui. Essa solda aqui vem em casa eletrônica, né? Vem do tubo, que é o estanho, para você pôr a solda na quantidade certa para quando for soldar os componentes, para não ficar solto, né? Mas é assim, a parte eletrônica é mais importante também para quem não tem conhecimento, né? É importante também. Não é só trocar a placa. Ah, mas eu tenho medo de mexer com energia. Meu amigo, se você tem medo de mexer com energia, então você nem começa, né? Seria bom você ter um curso de eletricista, porque aí você vai perder o medo de mexer com energia. Aí fica mais fácil para você aprender a manusear a energia, né? Porque aí você vai trabalhar com o circuito ligado. Para quem vai mexer com circuito ligado ou tem problema de coração, não é bom que chegue nem perto da energia. Então fica uma dica para quem não conhece eletrônica, como é que se conserta várias placas, componentes eletrônicos se vendem pelo Mercado Livre ou vendem nas casas de assistência técnica de casas de peças que vende componentes eletrônicos. Seria mais fácil comprar no Mercado Livre, que sai muito mais barato em quantidade, né? Mas para quem não tem emprego, quer ter uma profissão nova, isso é uma coisa muito importante. Hoje a internet, você aprende muita coisa se você tem interesse de aprender. Se você quiser aprender coisa errada, então você também aprende a fazer coisa errada na internet, né? Mas tem muita gente que tem internet em casa só pra dizer que tem, mas interesse mesmo pra aprender as coisas. Pra começar, o brasileiro é muito preguiçoso, né? Muito preguiçoso, não tem coragem de aprender nada. Então fica uma dica aí pra cada um. Quem quiser aprender curso de eletrônica, eu posso dar uma aula da forma que eu aprendi, como eu aprendi no YouTube, né? Eu vou fazer uma propaganda do YouTube aí agora, né? Porque me ajudou muito. Você entendeu? Se você tem interesse, é só você procurar que eu dou umas aulas boas de primeira classe, diretamente ou na máquina, ou nos componentes, ou na placa eletrônica, e você vai aprender como é que se manuseia um ferro de solda, como é que se manuseia uma solda, como é que se remove o componente, como é que se coloca um componente na placa da forma que tem que colocar. Porque os componentes não é só você chegar aqui, tirar e colocar não, porque tem um componente aqui que tem um lado certo e correto. Você entendeu? Se você coloca um componente errado, com certeza ele vai explodir na sua cara. Então você está mexendo com energia, mexendo com tensões, principalmente, né, principalmente a fonte, né, que é a parte da fonte, que é onde é a tensão alta. Então fica uma dica para quem tem interesse de aprender alguma coisa. Eu posso estar dando algumas aulas, né? Você tem capacidade de aprender se você tem interesse. Se você não tem interesse, a gente faz até subir um avião no ar. Isso o homem tem capacidade de fazer isso, de crescer na vida. Mas digo para você que rico você não vai ficar, né? Mas eu digo para você que um deles, de você pagar suas contas, você vai ter, né? E rico quem fica mesmo é político. Político vai ficar rico, porque ele vai roubar pra caramba, então ele vai ficar rico, né? Aqui não é para ficar rico, aqui é mesmo só para pagar as contas e tentar resolver os problemas da gente, que hoje em dia no Brasil ninguém fica rico, né? Então é assim, fica aí uma dica para cada um de nós. Quem tiver interesse de fazer um curso básico, né? Como é que se trabalha uma máquina lavar roupa, como é que trabalha um circuito eletrônico,
tem que ter conhecimento do chicote, né? Da máquina inteira para saber como é que ela funciona. E o curso também não é só trocar placa. O curso tem que ter conhecimento total, principalmente em eletrônica. E aí a pessoa vai ter dinheirinho aí todo mês, da forma que achar que dá para pagar as contas e assim por diante. Fica aí uma dica para quem está entrando na área de conserto de máquina lavar roupa. Você entendeu? E é isso aí.